E como é que é essa análise de perfil? Aqui eu trouxe aquele esquema que eu mostrei para vocês antes, do apertador de botões, estrategista e o consultor, e aqui na direita os tipos de cliente que estão dispostos a pagar por isso, tá? E primeira coisa, eu quero que você entenda, é óbvio que eu vou generalizar aqui, tá? Eu vou generalizar, óbvio que existem exceções, galera, óbvio que existe exceção, mas até como o Sobral fala, e eu tenho que mencionar ele porque essa frase eu vi dele e eu acho ela maravilhosa, é que a exceção é a regra do burro. E você não quer ser o burro, eu tenho certeza disso. Então, para de pensar na exceção e vem comigo para entender onde é que está a regra. Como é que é o padrão de comportamento disso, beleza? Então, basicamente é o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas. Ou melhor, elas faturam até 6 milhões de reais no ano. Sim, isso é uma empresa pequena. Uma empresa que fatura até 500 mil reais por mês é uma empresa pequena. Tá? Então, basicamente é o seguinte, em todos os nichos que você vai atender, vai existir empresas pequenas, médias e grandes. Médico, sempre vai ter o médico que ganha pouco, o médico que ganha um pouquinho mais e o médico que ganha muito. Então, médico, contabilidade, restaurante, sempre tem aquele perfil de cliente que é o cliente que já está mais bem posicionado e que provavelmente vai te pagar um maior ticket. Então, basicamente eu quero aqui explicar para vocês qual que é o perfil desse cliente que você vai cobrar de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.000 e 2.000 mais. Bom, primeira coisa, o apertador de botões, o cara que vai te cobrar de 500 a 1.000 reais. Você tem que entender que você vai fechar contratos, eu considero de 500 a 1.000 reais um baixo ticket, ou melhor, contratos bem baratos, e você vai fechar isso com pequenos negócios. E o que é importante você entender dos pequenos negócios? Que geralmente o pequeno negócio, ele ainda tem pouco caixa, ou melhor, ele não tem muito recurso financeiro, ele também não tem estrutura, muitas vezes ele não consegue fazer tudo muito bem feito, e às vezes pode até atender mal o cliente dele e acabar não dando resultados, né? Lembrando que o gestor de tráfego, ele é o meio campo e o atacante é o empresário, é o negócio, então a gente não faz milagre, se o cara não consegue atender bem o cliente dele, não vai ser o tráfego que vai fazer dar resultados. Então é importante dizer que os pequenos negócios, às vezes eles ainda não têm estrutura, eles ainda não conseguem atender bem o cliente, tá? E outra coisa, esse cara que é pequeno, como ele tem pouco caixa e ele tem recursos limitados, ele vai querer um retorno rápido normalmente. Ele vai querer... Um segundinho, eu vou espirrar. Desculpa. Vamos lá. O cara que ele é pequeno, muitas vezes ele vai querer um retorno mais rápido, ele vai querer resultado rápido. E muitas vezes ele vai ser um cara que reclama de investimento, a gente tem dificuldade para trabalhar porque ele não tem muito recurso. Então esse cara de baixo ticket, que é a maioria dos negócios que existem aí para te fechar, que tu vai ganhar de 500 a 1.000 reais, são negócios que são difíceis de se trabalhar. Uma coisa que eu vou te explicar agora vai ficar bem claro, é que quanto mais caro é mais fácil, e quanto mais barato é mais difícil, porque você tem recursos limitados. Então, quando você cobra de 500 a 1.000, você está sujeito a fechar com negócios que têm esse perfil. Afinal, preço também é posicionamento. O valor que eu cobro vai sim definir o perfil de cliente que eu estou procurando. Então, uma coisa importante, o que eu falei, até como eu estava mencionando para vocês, que existem exceções, existem pequenos negócios que vão poder te pagar bem? Existem, que é justamente aqui o segundo momento, pequenos negócios em expansão. Mas o que eu preciso te dizer é que o cara que vai pagar de 500 a 1.000, ele é um cara que muitas vezes ele é escasso, ele tem pouco recurso, ele reclama muito, ele não consegue investir, enfim, vai ser um trabalho que vai te dar dor de cabeça. E é por isso que eu logo, na verdade, o primeiro preço que eu cobrei nos meus contratos de tráfego foi R$ 1.500. Por quê? Porque eu entendi que eu não queria atender esses pequenos negócios que tinham recursos escassos, porque ia ser mais difícil de dar resultado e também ia me dar muita dor de cabeça. Então agora vamos falar justamente sobre o estrategista, que vai cobrar de 1.000 a 2.000 reais. E quem que ele vai preferir atender? Negócios em expansão. Ou melhor, negócios, podem ser pequenos negócios, ou melhor, pode ser negócios que ainda não estão tão grandes, coisa do tipo, mas são negócios que têm mentalidade de abundância. Ou melhor, esse cara, ele quer crescer, ele tem potencial, ele quer investir no crescimento da empresa dele, só que ele ainda é pequeno. E tem muito negócio assim. Se existe muito pequeno negócio escasso, também existe muito pequeno negócio que quer expandir, que quer crescer.
E eu já gosto do perfil desse empresário, do perfil desse tipo de negócio, porque são negócios que, por mais que o recurso dele seja limitado, ele está disposto a investir no negócio dele. Ele está disposto em fazer tudo o que precisa para poder crescer. E é muito importante isso, porque se o cara não está disposto a fazer o que tem que ser feito para crescer o negócio, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque se o cara não está disposto, vai acontecer o seguinte, você vai conseguir, vamos pegar um exemplo de um restaurante, você vai conseguir lotar o restaurante, mais pessoas vão lá, ele vai começar a aumentar o faturamento, mas imagina se ele não consegue atender. Ou melhor, imagina se a comida vem fria, se o garçom destratou o cara e tal, isso não tem nada a ver com tráfego, mas impacta nos resultados. E é por isso que quando eu procuro negócios, pequenos negócios em expansão, são negócios que já estão com a cabeça de que eles vão ter que melhorar a operação deles e vão ter que investir para que o negócio deles atenda bem o seu cliente, execute bem o seu produto ou serviço, enfim, para que o meu trabalho de tráfego e o trabalho dele dentro da empresa consigam dar resultados. Beleza? Então esse é um cara que ele já tem uma mentalidade de abundância. E esse cara, como ele tem uma mentalidade de abundância, ele não vê problema em investir. Ele vai investir entre R$1.000 e R$2.000 tranquilamente, sem reclamar. Então, uma coisa até que é um faro que eu sinto, e eu botei essas frases lá no meu story do Instagram, justamente quando o cara fica, ah não, tá muito caro, ah, vamos ver esse preço, pô, tem um cara que faz mais barato. Cara, eu já saio de perto desse cara. Esse cara não me faz sentido. Esse cara, ele quer que eu seja um apertador de botões, ele atende mal, eventualmente, enfim, não quer dizer que todos os casos assim, mas só que isso já me dá um indicativo de que eu quero ficar longe desse cara, beleza? Então, eu quero pessoas que querem prosperar e querem crescer. Então, pequenos negócios em expansão, e eu comecei na época a cobrar R$1.500 justamente porque eu queria empresários que tinham essa mentalidade. E por último, a gente tem os negócios onde a gente vai poder cobrar mais de R$2.000, que são os pequenos negócios em expansão, são os médios negócios e também os grandes. Olha que curiosidade, isso é uma coisa que eu falo e pouca gente está ligada. Existem empresas de médio porte, empresas de grande porte, que hoje fazem um trabalho de tráfego que é pior do que o da pequena muitas vezes. É sério, tem empresas que são grandes, já faturam milhões e milhões, e ainda não tem uma estrutura de marketing profissional ou ainda não investem em tráfego. Posso falar isso para vocês porque eu fui numa empresa bilionária que nunca botou R$1 em tráfego. Eu não posso dar mais detalhes. Depois eu dou detalhes para os alunos da comunidade TNL, mas não posso falar mais detalhes. Mas eu fui numa empresa bilionária que nunca tinha investido em tráfego. Então, assim, existem grandes empresas que também estão precisando disso e tem menos estrutura do que os pequenos. Mas também, o que é importante dizer, os médios e grandes, e até os pequenos negócios de expansão, eles já têm uma estrutura mínima para a gente fazer o negócio acontecer. Então ele já tem uma equipe de marketing, ele tem alguma agência de marketing, ele já tem alguém para fazer os criativos, enfim, ele tem uma estrutura para me ajudar a entregar o meu melhor trabalho de tráfego. Então, esse cara, inclusive, esse cara, ele também tem recurso para poder investir no teu serviço. Então, eu sempre procuro por empresas que... Olha o perfil desse cara. Eu procuro empresas que já têm uma equipe de marketing, seja interna ou externa, seja se ele já tem uma agência, porque vocês não têm noção. A maioria das agências não sabe fazer tráfego. É por isso, cada vez mais eu vejo surgindo agências especializadas em cada parte. Agências especializadas em conteúdo, agências especializadas em site, agências especializadas em tráfego, porque muitas vezes essas agências full service, que querem fazer tudo, querem entregar todo o serviço, quer fazer arte, quer fazer site, quer fazer tráfego, fazem um trabalho mal feito. E aí entra a oportunidade para eu poder encaixar o meu serviço de tráfego. E como eu sei que ele já investe numa equipe de marketing que não tem a melhor performance possível, quando eu chego mostrando que o meu serviço vai ajudar a melhorar a performance dessa equipe, a pessoa contrata na hora. Então eu não sou concorrente dessas outras agências, ou eu não sou concorrente de uma equipe interna de marketing. Eu trabalho em conjunto com elas para aumentar a performance.